porque o primeiro bloco foi fantástico com o Adriano Diogo. O segundo bloco foi tremendo com o Rose Martins. E agora, peso pesado, hein? No córner esquerdo, André Jacobina. No córner direito, Carlito Neto. Vamos ver o cinturão do terceiro bloco. Eu não ando nunca mal acompanhado. Bom dia, Jacobina. Muito bom dia, Thiago, público do DCM, meu grande amigo Carlito Neto. Um prazer estar fazendo live aqui com ele, né? Uma figura que eu tenho um carinho, uma admiração muito, muito grande, né? Eu até comentei com o Thiago que eu tenho uma crítica às reportagens da Malu Gaspar por um ângulo talvez um pouco diferente, né? A gente pode abordar um pouco isso daqui a pouco. Estou curioso. Porque eu acho que primeira coisa que tem problemática, se você acompanhar a reportagem da Malu Gaspar e a da Mônica Bergamo, tem de cara uma diferença muito interessante. A Mônica fala, banqueiros eles são a fonte, então ela desloca, né? E ao meu ver, ela já se protege ali de uma crítica, que ela afirma, ela não está afirmando, não é a Mônica que está afirmando, ela está dizendo que as fontes dela estão dizendo isso e ela não está avalizando as fontes. Isso entra numa coisa que me parece uma crítica absolutamente legítima à reportagem da Malu Gaspar, que envolve a importância da crítica das fontes. Mas eu vou deixar o Carlito se apresentar e falar um pouquinho também, e depois a gente volta à questão das críticas das fontes. Muito bom, hein? A crítica das fontes, André Jacobina, as camadas e a subcamada do caso do Banco Master. Por outro lado, Carlito, ao saudar sua presença aqui conosco, tem um outro aspecto, né? Que é também os veículos que embarcam em narrativas sem depurar aquilo que foi noticiado. Veja, há uma tendência no jornalismo. Alguém lança uma matéria e os outros veículos não replicam. Eles aprofundam. Neste caso, foi só Maria vai com as outras. Olá, Carlito Neto. Bom dia, Thiago, Rafael, Xerém. Bom dia para você, boa viagem, né? Se não dá aí você vai embora, eu só lamento. Daqui a pouco eu saio e você volta. Faz parte do debate público. Isso aí. Só uma ressalva, Thiago. Eu e o André Jacobina estamos no mesmo corner, no corner esquerdo. Não estou no corner direito não, tá? Os dois no corner esquerdo, tá certo? A minha esquerda, André Jacobina, na outra esquerda, Carlito Neto. Exato. É importante a gente trazer esse tipo de debate aqui, Thiago, e o André citou uma coisa importante, nós que somos historiadores, né, a gente, quando estuda história, na universidade a gente estuda um livro chamado Apologia da História, do Mark Bloch, e que ele explica qual que é o ofício do historiador, né, ou seja, que nós devemos nos ater às fontes. E ele deixa claro lá, né, André, vamos lembrar um pouquinho das nossas aulas lá de história, que é difícil manter a neutralidade histórica. Por isso que o ofício do historiador é se ater ao máximo às fontes para tentar deixar de lado as suas percepções pessoais. E que ele, inclusive, deixa claro que todo mundo tem, traduzindo para uma linguagem bem clara, né? Todo mundo tem viés, todo mundo tem lado, todo mundo tem percepções. Por isso que o trabalho do historiador é se ater às fontes. Eu já fiz várias participações aqui, Thiago, com algumas críticas, inclusive a veículos que estão no campo da própria esquerda, né? Que se dizem progressistas. Já fiz críticas a outros veículos. Já questionei, por exemplo, por que alguns veículos que se dizem de esquerda não replicam matérias de veículos de esquerda, mas vivem de replicar matérias de conteúdos de direita. Por exemplo, no meu canal, o canal Historiador, e no meu canal da Folha em Foco agora, que é um outro veículo jornalístico que eu desenvolvi, a gente repercute matéria da grande mídia. Mas toda vez que a mesma matéria da grande mídia é repercutida pela mídia independente do campo da esquerda, eu pego a repercussão que a mídia do campo da esquerda deu para poder levar a audiência para o campo da esquerda. Perfeito. Dito isso para você, tem muitos questionamentos que eu venho fazendo aqui há muitos meses, inclusive até em lives com você aqui também, né, que me convidou algumas vezes para participar aqui do DCM, fazendo algumas ponderações, fazendo ponderações de passadas de perna que eu tomei recentemente de pessoas que se dizem do nosso campo, né, que literalmente roubaram projetos que a gente vai lá na boa vontade compartilhar, a pessoa vai lá e rouba as ideias, e eu acho que nessa altura do campeonato, Thiago, com todo o desenrolado que está acontecendo, inclusive em parte da dita mídia independente, eu acho que está muito claro, né, quem é que está jogando qual jogo. E só para fazer duas ressalvas aqui, que eu vi alguns veículos aí que se dizem do campo da esquerda, mas que talvez
não sejam tão à esquerda assim, é que não estaria tendo supostamente um apoio ao ministro Flávio Dino. Eu recomendo que essas pessoas mudem a pauta deles lá, que é basicamente atacar o Supremo com matéria sem provas, e ver atuações como a minha, do André Jacobina, do próprio DCM, da revista Fórum. Eu fiz alguns vídeos nos últimos 30 dias mostrando qual que é o medo do mercado da grande mídia em relação às ações do ministro Flávio Dino, por exemplo, tá? E outra questão também que, mas quando as matérias dessa jornalista eram contra Bolsonaro, as matérias eram repercutidas. Eu no meu canal, Thiago, faço questão de não demonizar essa ideia de Globo lixo, tem que jogar tudo fora. Eu sempre deixo claro o seguinte, que quando a Globo quer fazer jornalismo profissional, bem feito, eles fazem. Mas, infelizmente, eu acredito que o André já deve ter percebido isso também, quando envolve alguns casos que tenham o Partido dos Trabalhadores, o presidente Lula à esquerda, alguns colunistas não se controlam. E aí eles acabam ultrapassando o limite do bom jornalismo. Que eu não vou chegar aqui e falar tudo que a Globo faz é ruim, não. A Globo, quando quer fazer bom jornalismo, eles fazem. Várias matérias que a gente teve aí no governo Bolsonaro foram descobertas por apurações do veículo do Grupo Globo. Então não vamos fazer essa falsa simetria que tem gente por aí querendo dizer que agora estão criticando a matéria da Malu Gaspar, mas quando era contra o Bolsonaro repercutia. Tudo que o campo da esquerda repercutiu que a Malu Gaspar fez, contra qualquer pessoa tinha materialidade. Vamos deixar uma coisa clara aqui, Thiago. Ninguém está questionando que o trabalho da Malu Gaspar é meramente ruim. O que a gente está questionando é o seguinte, cadê a materialidade? Eu tive aqui, Thiago, há mais ou menos uns 5 meses atrás, uns 4 meses atrás, e falei para vocês, aqui uma participação, que eu tinha informação de que um grande dinossauro da política brasileira tinha sido citado em um depoimento para a Polícia Federal na Operação Carbono Oculto. Você lembra disso? Claro. Que eu falei, eu não vou dar o nome ainda, mas era o Davi Alcolumbre. Tanto que, quando eu soube que alguns veículos da grande mídia iriam soltar essa informação, 2 dias antes eu soltei. Mas você vai me perguntar, Carlito, por que você demorou tanto para soltar essa informação? Porque a fonte me passou, mas eu falei, eu preciso de alguma materialidade. Assim como uma foto que eu soltei também há 3 semanas atrás, de que o Beto Louco, ligado ao PCC, teria recebido um berrante de presente, e que esse berrante supostamente teria sido enviado por Bolsonaro, autografado por Sérgio Reis, e entregue pelo Fábio Van Garten, ao Beto Louco. Eu recebi essa foto da minha fonte, mas eu falei, eu preciso de mais coisa. Eu posso citar você? Não posso. Então como é que eu vou provar que essa foto aqui foi lá? Aí depois eu tive acesso ao quê? A um documento que comprova que esta informação foi citada em um depoimento para a Polícia Federal. O que é que eu fiz? Eu divulguei a fotografia e falei, se quiser prova, eu tenho acesso ao depoimento que foi divulgado, que foi prestado para a Polícia Federal, e que lá cita que o Beto Louco encontrou o Davi Alcolumbre, supostamente, né? Agora não é mais supostamente, que ficou claro, e que o Bolsonaro teria, em tese, enviado um presente para o Beto Louco. Tudo isso é um depoimento oficial, Thiago. Não é off, não é eu ouvi dizer que alguém me contou, não. Eu tenho este documento, inclusive, em primeira mão que eu estou falando isso, eu acredito. Eu tenho este documento. Aqui o chat está lembrando, o Silvio está lembrando aqui, que, por exemplo, a denúncia que tornou o Gustavo Gaia indiciado pela Polícia Federal foi feita por mim, em um trabalho extremamente checado. Eu fiz a investigação, o Pedro Zambarda escreveu a matéria, eu preciso dividir os créditos com o Pedro. Todo o trabalho de investigação foi meu, mas eu não tinha tempo de escrever a matéria e falei, Pedro, na época ele trabalhava comigo na Folha Democrata, ele era meu diretor da Folha Democrata, falei, Pedro, escreve essa matéria aí que tá tudo isso aqui. A gente escreveu uma série de matérias, Thiago. Aqui no DCM a gente falou várias vezes do Gustavo Gaia, ele zombou, fez gracinha, disse que não tinha tempo para escrever receita de bolo e foi indiciado pela Polícia Federal. É assim que é um bom jornalismo. Sabe por que eu tenho esse cuidado, Thiago? Porque eu cometi uma canelada na minha vida hoje, até hoje aqui na internet, e até hoje me enche o saco por isso, que foi uma suposta história de que Janja teria engravidado do Lula. Eu recebi isso de uma fonte que é um jornalista conhecido, depois eu te conto quem é no off, que ele é do esporte, ele não é da notícia, ele é do esporte, mas é muito conhecido. Ele me acompanhava e falou, Carlito, recebi essa informação de uma fonte que trabalha com o Lulinha e que trabalha na casa da Janja, e me mandou os prints da mensagem. Como eu sabia que o Lula não podia receber visita íntima, eu falei, como eu tenho provas disso em mensagens aqui que a fonte me mandou, eu vou citar que supostamente esta informação
pode ser verdadeira. Entrei em contato com a assessoria da primeira-dama, que na época não era primeira-dama, trouxe a versão dela, mesmo não cravando, Thiago, no vídeo, que ela estaria grávida, mesmo dizendo que foi uma informação que eu trouxe, checada. Depois eu até mostrei os prints para o público ver que eu não inventei a informação, que eu recebi de uma fonte que é bem confiável. Inclusive, depois essa fonte me pediu até desculpas, porque ele sempre me passou furos importantes e eu chequei, e nesta vez foi uma canelada. O que é que eu fiz? Eu vim a público, mostrei a matéria, mostrei os prints, mostrei tudo, mas mesmo assim eu redobrei, tripliquei os cuidados, porque em 10 anos, esta foi a única canelada, entre aspas, barrigada que eu dei, mesmo tomando cuidado de não confirmar a informação, de dizer que eu tinha recebido de uma fonte, de divulgar os prints, inclusive, que a fonte teria me enviado.